Em Goiânia, neste momento, 8 horas e 11 minutos. Agora nós vamos falar da polêmica do final de semana na política. O candidato à Prefeitura de São Paulo pelo PSDB, José Luiz da Atena, agrediu o também candidato Pablo Marçal, pelo PRTB, com uma cadeirada durante um debate organizado pela TV Cultura neste domingo, que você pôde acompanhar aqui na TV Brasil Central. O encontro foi temporariamente interrompido após o incidente. Vamos assistir como essa briga começou. Da Pena, você falou em uma entrevista que você arrependeu, que você entrou numa eleição errada. Acho que você estava feliz por ser o único fora da política, e eu tive que entrar aqui para tirar esse consórcio comunista do Brasil, no qual você faz parte. A gente quer saber que horas que você vai parar. Já abandonou a entrevista chorando. Você que é um cara que só fala quando tem uma televisãozinha escrevendo ali. Que horas o Datena vai parar com essa palhaçada que ele está fazendo aqui? Candidato Datena, 1 minuto para sua resposta. Primeiro, o PCC Marçal, eu vou lhe dizer uma coisa. A acusação que você fez sobre mim, eu já repito, não foi investigada porque não havia provas, foi arquivada pelo Ministério Público, chegou a provocar a morte da minha sogra por calúnia e difamação depois de 3 AVCs. Você, quando não tem conhecimento daquilo que você fala e acusa do jeito que você acusa, eu não. Todos nós estamos falando aqui de uma condenação sua em trânsito julgado, que você foi condenado como bandidinho, ladrãozinho de dados de internet. Você foi condenado. Eu não fui. Isso me custou muito para minha família. Mas eu não deixei 1 minuto de trabalhar enquanto me defendia no foro adequado, que é a justiça. E o que você fez comigo hoje foi terrível. Espero que Deus lhe perdoe. Você me pediu perdão anteontem. Eu te perdoei. Agora não perdoo mais. Candidato Marçal, 30 segundos para sua réplica. O Datena não sabe nem o que ele fala aqui. Eles todos têm marqueteiros e gastam milhões. Ele fica inventando conversa todas as vezes. Mas o Brasil quer saber, São Paulo quer saber. Que hora que você vai parar? Você não respondeu a pergunta. A gente quer saber que você é um arregão. Você atravessou o debate esses dias para me dar um tapa e falou que você queria ter feito. Você não é homem nem para fazer isso. Você não é homem. Não, Datena. Olha, vai. Não. E ao voltar ao ar, o moderador do debate, Leão Serva, anunciou que Datena havia sido expulso do encontro por causa da agressão física. Ainda segundo o moderador, Marçal também receberia uma advertência da organização por ter agredido verbalmente Datena. Em nota, a TV Cultura lamentou o ocorrido. Datena comentou sobre o caso na saída do debate e afirmou que perdeu a cabeça ao lembrar da morte da sogra por AVC depois de uma denúncia de suposto assédio sexual contra ele. Vamos acompanhar. Datena, eu queria saber como é que um cidadão que acha que eu cometi o que ele disse que eu cometi de uma forma mentirosa, porque ele foi julgado e condenado pelo crime que ele cometeu de roubo virtual. Eu não. Eu, de forma alguma. Só você consultar aí, para você ver que o caso foi todo arquivado. Minha sogra morreu depois dessas acusações, durante esse período que todos nós da nossa família sofremos, com acusação de mentira e daí por diante. Ninguém suporta isso. Ela teve 3 AVCs e morreu muito por causa disso. E agora eu achei que devia uma satisfação a ela por ter sido acusado por um canalha desse, que ontem mesmo me convidou para tomar um café e eu me recusei a tomar um café com ele. Você não se arrependeu? Claro que não. E Marçal foi levado para o Hospital Sírio-Libanês e, segundo a equipe dele, sofreu uma fratura na costela. O hospital, entretanto, ainda não divulgou o boletim médico. Em nota, a assessoria de Pablo Marçal disse que o candidato estava com muitas dificuldades para respirar e que espera que as medidas judiciais sejam tomadas. A nota da assessoria do Pablo Marçal
disse que esclarecer o lamentável acontecido de hoje, 15 de setembro, durante o debate eleitoral. Na ocasião, Pablo Marçal foi covardemente agredido por José Luiz da Atena, que o golpeou na região das costelas com uma cadeira de ferro. Infelizmente, Marçal precisou sair do debate às pressas em uma ambulância para receber cuidados médicos em caráter emergencial. É lamentável que o debate tenha continuado, mesmo sem a presença do candidato agredido. Pablo Marçal está ferido, com suspeita de fraturas na região torácica e muita dificuldade para respirar, segundo a assessoria. Esperamos que as medidas judiciais cabíveis sejam tomadas e contamos com as orações do povo, é o que disse a assessoria de comunicação de Pablo Marçal. Guia Zambuja, Marçal provocou e da Atena caiu na armadilha dele? Olha, Rafael, eu não acho que é só o Pablo Marçal que provocou. Na verdade, eu não estou aqui para defender Pablo Marçal, não. Eu acho ele um risco à democracia, eu acho que ele é um voo de galinha, eu acho que ele não vai muito longe, mas o que ocorre aí é o seguinte, eu nunca vi ele começar a briga. Eu sempre vejo os outros começarem a dizer que ele é bandidinho, que pegou dados dos velhinhos e tal. É o que eu sempre vejo. Começam primeiro a atacá-lo. Ele diz que absorve essa energia e se defende. Eu acho errado usar coisas de 20 anos atrás da vida de uma pessoa, que já foi resolvida. Como também acho errado usar coisas, no caso do Datena também, que foi arquivado lá pelo Ministério Público, nesse tipo de debate. São Paulo, os debates viraram uma baixaria. Eu estava ontem assistindo, foi até na própria TBC, se não me engano, eu estava assistindo e na hora da agressão, assim que houve a agressão, colocaram uma sinfonia, uma orquestra sinfônica tocando para apaziguar, e na hora que voltou o chat, que tinha milhares e milhares de pessoas participando, todo mundo foi embora. Era todo mundo Pablo Marçal no chat. Incrível o que esse cara está fazendo. Agora, o que eu vejo é que ele se defende no primeiro momento. Agora, ele está realmente no nível baixíssimo, a campanha está no nível baixíssimo. O Ricardo Nunes acusado de desvio, de PCC no ônibus, desvio de dinheiro de merenda. Aí vem os outros e falam que o Boulos foi preso 3 vezes, mas no movimento lá do movimento dele, do Sem Teto, que não tem nada de errado nisso, como também fala o senador do Datena, que foi arquivado. Agora, o Pablo Marçal, ele é um manipulador de mentes. O que ele fez ontem para tirar o Datena do sério? Usou um linguajar de cadeia. Ele chamou o Datena de Jack. O que é Jack? Jack, dentro dos presídios, são os detentos que são acusados de estupro, de assédio sexual. São esses que morrem também, são violentados dentro da cadeia. E é uma coisa que o Datena conhece bem, porque ele era jornalista dessas coisas de crime e tal. Então, na hora que ele chamou o Datena de Jack, o Datena enlouqueceu. Agora, se uma cadeira daquela pega no olho, por exemplo, cega o cara, se pega na cabeça, pode levar a coisas mais sérias. É lamentável, tá tudo errado ali, e é por isso que eu ainda acho que esse cara tem um voo de galinha, esse Pablo Marçal, e não vai muito longe. José Menezes, quais serão as consequências desse ato de ontem lá no debate em São Paulo? E na sua avaliação, o Datena caiu na armadilha de Pablo Marçal? As consequências deveriam ser cancelamento da candidatura do Luiz Datena, viu? Porque a agressão física num debate ao vivo de TV, isso aí é inaceitável. Inaceitável realmente. Veja bem, o Datena, ele começou o problema dele 2 anos atrás, quando ele se reuniu com o Boulos e queria que o Boulos não tivesse ali a parceria com o PT, com o Lula. Ele queria, inclusive, ser o candidato e o Boulos ser o vice. Não deu certo, ele baixou o nível e foi atrás da Tabata, para que pudesse fazer parceria também. Como a Tabata também não aceitou e queria ele como vice, ele acabou caindo fora e está lá no PSDB. PSDB é um partido acabado praticamente no Brasil. Depois que o Aécio Neves destruiu o PSDB ficou essa farinha aí. O PSDB, que era um partido de centro-esquerda, passou a ser aí nada praticamente. Ou seja, complicada a situação do PSDB. Aí vai e pega um cidadão que é acostumado a dar a última palavra no programa dele, porque ele dava a última palavra no programa dele, xingando bandido de tudo quanto era jeito, uma agressão mínima que fosse, ele condenava e condenava como se fosse o juiz que o cara deveria ter prisão perpétua. Esse é o Datena. Agora ele mostrou as garras. Quando você entra na política, o que acontece? Você tem que estar preparado para provocações. Isso não é só aí a candidata a prefeito, não, é desde vereador. Tem gente que não aceita. A provocação, ela vem, e vem mesmo, e vem forte na disputa por espaços. Aí fica essa vergonha, esse vexame por parte do apresentador, que é um bom apresentador, um apresentador que dominou por muito tempo a TV no Brasil, através dos seus programas, e vem e sai do tom por causa de uma provocação simples,
que o Marçal acabou fazendo e tinha sido xingado antes, dizendo que era suporte do PCC. Ora, o Gui falou muito bem, o Marçal nunca começa uma briga, mas ele nunca foge de uma briga. Ou seja, ele está preparado para isso. Talvez pelos cursos que ele tem, não só de coach, mas também é advogado e tudo mais. Então, junta tudo isso para sua preparação. E ele fez com que o Datena saísse do tom. E eu acho que, vou te falar a verdade, viu? A Justiça Eleitoral precisaria trabalhar melhor essa questão de violência. Fica preocupada a Justiça Eleitoral com algum gastozinho a mais de campanha, 1 centavo de campanha, e se esquece da violência, a violência física contra o cidadão, que é a pior violência que tem. A gente sabe que o mundo está complicado, mais cedo a Mariana falou ali, daquele idiota que deu 32 facadas na esposa por causa de razões dele e não razões dela. Então o mundo está complicado. Eu fico triste, viu? Quer completar? Eu queria só fazer uma observação, é que não é a primeira vez que o Datena agride, né? Em 2014, ele invadiu um estúdio onde estava o Milton Neves, que também é um apresentador, e deu um soco no rosto do Milton Neves, em 2014. Então ele tem um histórico de agressão. Eu concordo plenamente com o José, eu acho que deveria sim, não tinha nem pensado nisso, mas ser caçado a de candidatura dele, porque a violência na política não encontra mais lugar. E uma outra coisa que eu também vou concordar com o José é a questão do PSDB. Você veja, o PSDB foi um grande partido nesse país, concordo que é assim que o Aécio Neves passou a liderar o PSDB, ele acabou com o PSDB. Tanto que em 2022, só 18 deputados federais foram eleitos pela, veja bem, pela Federação PSDB e Cidadania. 18 deputados federais. Um rendimento pífio de um país que já governou o Brasil, de um partido que já governou o Brasil durante 8 anos com Fernando Henrique Cardoso. Acabou com o PSDB e ainda reforçou o bolsonarismo. Porque ele foi o primeiro a questionar a questão das urnas. Sim, inclusive ele foi um dos articuladores, inclusive, do golpe contra a presidenta Dilma. Realmente, José está coberto de razão. O PSDB, para mim, acabou também. A gente tem várias participações sobre esse assunto. Vamos registrar algumas aqui. No canal da TV Brasil Central no YouTube, o Emerson Vital, ele está dizendo que nada justifica a agressão. O Datena não tem controle emocional e não serve para isso. A Eliane está dizendo que o Datena entregou a cadeira da prefeitura para o Pablo Marçal. Datena não tem controle emocional para governar a prefeitura de São Paulo, na opinião dela. Outra participação aqui é da Tati Capixaba, falando que o Datena tem que ser eliminado da disputa. Está concordando aqui com os nossos comentaristas. Uma outra participação, através do nosso WhatsApp, é do Josué Setúbal. Ele diz que é contra a violência, mas Marçal mereceu, pois esse cidadão é arrogante, prepotente, provocador. Não respeita jornalista, mulher, já chamou seus eleitores de idiotas. E está chamando Marçal de ridículo aqui. E aí está falando que tipo de político temos para representar o nosso povo. Está questionando o Josué Setúbal. E aí a gente quer justamente isso. Eu tinha questionado o Josiel sobre esse assunto, as consequências do que aconteceu ontem para as eleições de São Paulo. Na sua visão, Guia Zambuja, essa cadeirada vai favorecer a candidatura de Marçal ou o eleitor não vai misturar as coisas? Olha só, Rafael, eu estou avaliando da seguinte forma. As pesquisas, elas, no geral, quando chegam perto do limite, elas tendem a acertar o resultado. Eu percebo que o Pablo Marçal, dentro das pesquisas, ele chegou num teto, como o Bolo chegou no teto, o Ricardo Nunes chegou no teto, estão os três ali realmente embolados ali em primeiro lugar. Eu acho que a saída do Datena vai, obviamente, beneficiar alguém, e eu acho que não deve beneficiar muito o Pablo Marçal, porque o Pablo está atirando para todo lado. Eu vou concordar aqui com o ouvinte, ele não respeita o jornalista, porque, veja bem, jornalista é fundamental para a democracia, os candidatos têm que ser questionados. Aí uma repórter outro dia disse, eu apurei que aconteceu isso. Ele falou, apurou com quem? É o direito constitucional dela não revelar a fonte, mas ele coloca o jornalista na parede, de forma muito inteligente, e consegue manipular a ação do próprio jornalista. Eu vi aquele Reinaldo Azevedo, que é jornalista antigo, um cara experiente, acuado pelo Pablo Marçal. Então, a partir do momento que você passar a acuar o jornalista, o jornalismo que está investigativo, que está te questionando, logo concorrendo a um cargo tão importante quanto o de prefeito de São Paulo, você está também violentando a democracia. Se ele faz isso durante a campanha contra o jornalista, imagina o dia que virar prefeito do terceiro maior orçamento do Brasil. Vai virar um ditador. Então, são essas coisas que a gente tem que tomar muito cuidado. Por isso que eu
digo, esse Pablo Marçal, para mim, é um risco à democracia. Para mim, o Bolsonaro também acha que é um risco para ele mesmo, para a liderança dele, bolsonarista, da extrema-direita no Brasil, e eu acho que ele não vai muito longe. O Datena, eu acho que é mais possível esses votos migrarem ou para o Nunes ou para o Boulos do que para o Pablo Marçal. No momento em que as pesquisas, Josiel, apontavam uma queda, uma pequena queda do Pablo Marçal, um crescimento de Nunes, só que aí surge esse fato novo, a cadeirada. Ela vai ter alguma repercussão, será nas pesquisas nos próximos dias? Marçal pode crescer com isso? Ô, Rafael, você está correto. Com certeza pode crescer sim, porque o brasileiro, o eleitor brasileiro, ele, apesar de muita gente pensar que o eleitor não pensa, o eleitor pensa sim. O eleitor não gosta de violência, o eleitor não gosta de pessoas agredidas, ainda mais ao vivo, em público, da maneira que foi feita, independente do que a pessoa fez, uma provocação verbal ou não. Então eu acredito que é positiva essa questão, quer dizer, esse fato lamentável será positivo para a campanha do Marçal. Agora, você pode olhar a partir da próxima pesquisa. O Datena não vai nem estar próximo da Tabata mais, vai estar lá embaixo, junto com a última candidata, a Marina, né? Marina. Então, eu vejo dessa maneira. Agora, é lamentável, né? É lamentável quando um fato de agressão, assim como foi aquela facada do Bolsonaro também, possa provocar uma mudança na questão eleitoral. Lá nos Estados Unidos, não sei se a gente vai falar isso mais tarde, vamos falar. Mas também está a situação do mesmo jeito. A política no Brasil e no mundo, ela está muito violenta. Ou seja, ela está parecendo aquele jogo de futebol onde as torcidas brigam no estádio. Isso é lamentável. No futebol deram um jeito, torcida única. E como que vai fazer a partir de agora na questão dos debates? Vai virar não vai virar debate mais, teria que ser apenas sabatina, ou seja, com o candidato respondendo, porque os candidatos são colocados para discutir ideias, eles ficam brigando um com os outros, independente de quem tem razão, né? Mas fica brigando um com o outro, e aí o jeito é colocar sabatina. Aqui a TV Brasil Central está fazendo sabatina, está pegando entrevistas dos candidatos sobre assuntos diversos. Aí a população entende melhor o que aquela pessoa quer. Porque uma briga como essa aí, eu ficaria com uma vergonha muito grande se eu fosse o Datena, viu? Participações aqui no nosso canal da TV Brasil Central no YouTube, o Alano Mota, nosso colega Alano Mota aqui da Brasil Central, dizendo que o candidato tem que ter liderança. Em primeiro lugar, o equilíbrio é fundamental. São raros nesse país os que suportam críticas negativas, na opinião do Alano Mota. O Edivaldo Santos está dizendo que a gente vê o desequilíbrio do Datena, dizendo que o Marçal provocou porque foi provocado. Nada justifica a agressão física, na opinião, então, do Edivaldo Santos.